A mentira da força e a verdade da fraqueza. Você não é forte, não como pensa que é. Venderam-lhe uma mentira, embalada em palavras bonitas. Fizeram-no acreditar que a fraqueza é uma virtude, que a resignação é nobreza, que o sofrimento é um caminho para o céu. E você comprou a ideia sem protestar. A culpa não é sua. Desde que nasceu, foi treinado para ser fraco, para baixar a cabeça, para sentir-se culpado pelo seu próprio poder. Fizeram-no acreditar que a força é a arrogância e a humildade, algo digno de admiração. Mas a verdade é diferente, e a verdade dói. A verdade é que você foi programado para falhar, e o pior de tudo, nem sequer o vê. Olhe-se de perto. Quantas vezes escondeu o que realmente pensa, com medo de ofender? Quantas vezes baixou o olhar perante alguém que não o merecia? Quantas vezes fingiu que não se importava, quando por dentro estava a ser consumido? Você não é forte, tornou-se prisioneiro das suas próprias correntes. Mas há algo pior do que a fraqueza: a mentira. Você mentiu para si próprio tantas vezes que já não distingue a realidade. Covardia disfarçada de prudência, medo vestido de moralidade, submissão envolvida em empatia. De novo, a culpa não é sua. Foi educado assim. Ensinaram-lhe a sentir-se culpado por querer mais, a ter vergonha dos seus instintos, a castrar a sua própria vontade em nome dos outros. Ensinaram-lhe que o sacrifício é nobre, que a compaixão é sagrada, que o sucesso é perigoso, que querer mais é egoísmo, que lutar pela sua própria grandeza é um pecado, que ser diferente é uma ameaça. Sabe o que Nietzsche diria de si? Ele diria que você é um escravo de uma moralidade que não lhe pertence, de um sistema que o quer dócil, de uma sociedade que odeia aqueles que brilham demais. Porque se você brilhar, obriga-os a ver a própria mediocridade, e isso aterroriza-os. A moralidade dos escravos. Foi assim que Nietzsche a chamou. Um código de valores criado pelos fracos para se sentirem superiores aos fortes. Não o vê? É um mecanismo de defesa, o ressentimento transformado em virtude, o desprezo disfarçado de bondade. É a grande inversão de valores. O que antes era admirado, agora é condenado. O que antes era desprezível, agora é venerado. A força, a ambição, o orgulho são demonizados. A submissão, a passividade, a renúncia são exaltadas. E você, sem se aperceber, caiu na armadilha. Acredita que a compaixão é bondade, mas na realidade é uma ferramenta de controlo. Acredita que a humildade é uma virtude, mas na realidade é uma forma de submissão. Acredita que a resignação é aceitação, mas na realidade é covardia. E o pior é que o convenceram de que tudo isto é para o seu próprio bem, que ser forte é ser cruel, que ser ambicioso é ser ganancioso, que ser livre é ser perigoso. E assim o transformaram no que é: um prisioneiro da sua própria mente, um homem que se afoga na sua própria moralidade, um ser que nega a sua própria natureza. O caminho da verdadeira força. Mas há uma saída, e não é a que lhe disseram. Nietzsche não falava de força física, nem de se impor aos outros. Ele falava de algo muito mais poderoso: a capacidade de enfrentar a vida sem máscaras, sem desculpas, sem mentiras. A capacidade de se olhar ao espelho e dizer: isto é o que sou com as minhas luzes e sombras. Porque a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em não se deixar dominar pelas suas próprias correntes. Não está em impressionar, mas em ser inabalável. Não está em encaixar, mas em destruir o que o impede de avançar. A força é a brutalidade consigo mesmo. É não se enganar, não se esconder atrás de palavras bonitas. É aceitar a dor, a solidão, a incerteza e, mesmo assim, continuar em frente. É não precisar de aprovação, não procurar compaixão, não mendigar amor. É olhar-se com uma honestidade tão brutal que assustaria qualquer um. E esse, meu amigo,
É o problema. As pessoas não querem a verdade. Preferem viver na sua bolha de vitimismo e auto-engano. Preferem o conforto da fraqueza ao peso da responsabilidade. Porque ser forte é difícil. Exige dor, exige sacrifício, exige rasgar a pele e reconstruir-se do zero. Exige abandonar as desculpas, os pretextos, as narrativas em que se esconde. A maioria não está disposta a fazê-lo. Preferem culpar o mundo, a sociedade, o sistema. Preferem o ressentimento à responsabilidade. Preferem ser vítimas a serem criadores. Porque ser criador implica risco, implica apostar em si mesmo, implica saltar sem rede. E isso dá medo. O chamado para a grandeza. Mas se chegou até aqui, se estas palavras ressoam dentro de si, é porque há algo em si que resiste a morrer, algo que ainda não foi totalmente domesticado, algo que sabe que há mais, que não foi completamente derrotado pela mediocridade. E esse algo é a sua vontade de potência. É o seu direito de ser grande. É o seu direito de reescrever a história, não a do mundo, mas a sua, porque essa é a única que importa. Mas o tempo está a acabar, não para o mundo, mas para si. Cada dia que passa a justificar a sua fraqueza, cada dia que passa a esconder-se do seu próprio poder, é um dia que nunca mais voltará. É um dia que o aproxima da irrelevância, do nada, porque a vida não espera. Ou você toma o que é seu, ou outra pessoa o fará. Ou você se destrói para renascer mais forte, ou o mundo o destruirá sem piedade. Não há meio termo, não há finais felizes para aqueles que esperam. Então, escolha. Pode continuar a ser um escravo da moralidade dos fracos, a justificar a sua mediocridade, a alimentar o ciclo de auto-engano em que vive. Ou pode levantar-se, romper com tudo o que o prende e reclamar o que sempre foi seu. A decisão é sua, mas lembre-se disto: ninguém o vai salvar. Ninguém virá resgatá-lo. Ou você se salva a si mesmo, ou morre como os outros. A traição da mediocridade. Bem-vindo à verdade. E aqui vem o mais perigoso de tudo. Não só o ensinaram a ser fraco, não só moldaram a sua mente para rejeitar a sua própria força, mas fizeram algo ainda pior. Treinaram-no para sabotar aqueles que tentam libertar-se. Olhe de perto. O que acontece quando alguém decide quebrar o molde? O que acontece quando alguém rejeita a mediocridade e ousa construir o seu próprio destino? Torna-se um inimigo, uma ameaça, um alvo. E não porque faça mal aos outros, mas porque a sua mera existência é um lembrete insuportável para aqueles que decidiram resignar-se. Quando uma pessoa se levanta e diz: "Não vou seguir as vossas regras, não vou rastejar, não vou pedir permissão", o grupo vira-se contra ela. Não podem permiti-lo, porque se apenas um conseguir escapar, se apenas um mostrar que existe outro caminho, todos os outros ficam sem desculpas. Ficam nus perante a verdade de que a sua fraqueza não é um destino, mas uma escolha. E não podem tolerar isso. É por isso que tentam destruir aqueles que ousam desafiar o sistema. Fazem-no de muitas formas, às vezes com escárnio, outras com desprezo, com insultos, com críticas, com acusações de arrogância ou crueldade. E se tudo isso falhar, recorrem à estratégia mais covarde de todas. Tentam arrastá-lo de volta. Tentam fazê-lo duvidar, questionar-se, voltar para a zona segura onde eles se sentem confortáveis, porque o rebanho não tolera a ovelha que se transforma em lobo. Você já viu isto antes? Talvez o tenha vivido. Talvez, em algum momento, tenha tentado fazer algo grande, algo diferente, algo que escapava à mediocridade em que a maioria se afoga. E, em vez de apoio, encontrou resistência. Disseram-lhe que era louco, que não era realista, que estava a ser egoísta, que quem pensava que era para tentar algo assim. E aqui está o truque sujo. Nunca lhe disseram que a resistência não era porque o amavam ou queriam protegê-lo.
Era porque, se você conseguisse sair, se mostrasse que existia outro caminho, eles teriam que enfrentar a pergunta mais aterrorizante de todas: se ele consegue, por que eu não consigo? E a resposta destrói-os. Porque a resposta é que eles podiam, sempre puderam. Simplesmente não quiseram pagar o preço. Mas você pode, e você quer. E aqui está a chave. Se realmente quer sair, se realmente quer transcender, tem que aceitar uma verdade brutal. Você vai ficar sozinho por um tempo, pelo menos. Porque aqueles que não despertaram não podem caminhar ao seu lado. Porque não entenderão a sua visão. Porque preferirão atacá-lo a aceitar que talvez tenham vivido enganados a vida toda. Isto é o que Nietzsche chamou de o caminho do super-homem. Não é um destino, é um processo. É uma transformação constante, uma evolução sem fim. Não é sobre chegar a um ponto e dizer, consegui. É sobre caminhar sempre, sobre destruir e reconstruir-se uma e outra vez, sobre nunca aceitar os limites impostos pelos outros. E esse caminho é solitário. Não porque deva ficar sozinho para sempre, mas porque, para encontrar os seus, primeiro deve tornar-se alguém digno de ser encontrado. Você já viu isto antes? Talvez o tenha vivido. Talvez, em algum momento, tenha tentado fazer algo grande, algo diferente, algo que escapava à mediocridade em que a maioria se afoga. E, em vez de apoio, encontrou resistência. Disseram-lhe que era louco, que não era realista, que estava a ser egoísta, que quem pensava que era para tentar algo assim. E aqui está o truque sujo. Nunca lhe disseram que a resistência não era porque o amavam ou queriam protegê-lo. Era porque, se você conseguisse sair, se mostrasse que existia outro caminho, eles teriam que enfrentar a pergunta mais aterrorizante de todas: se ele consegue, por que eu não consigo? E a resposta destrói-os. Porque a resposta é que eles podiam, sempre puderam. Simplesmente não quiseram pagar o preço. Mas você pode, e você quer. E aqui está a chave. Se realmente quer sair, se realmente quer transcender, tem que aceitar uma verdade brutal. Você vai ficar sozinho por um tempo, pelo menos. Porque aqueles que não despertaram não podem caminhar ao seu lado. Porque não entenderão a sua visão. Porque preferirão atacá-lo a aceitar que talvez tenham vivido enganados a vida toda. Isto é o que Nietzsche chamou de o caminho do super-homem. Não é um destino, é um processo. É uma transformação constante, uma evolução sem fim. Não é sobre chegar a um ponto e dizer, consegui. É sobre caminhar sempre, sobre destruir e reconstruir-se uma e outra vez, sobre nunca aceitar os limites impostos pelos outros. E esse caminho é solitário. Não porque deva ficar sozinho para sempre, mas porque, para encontrar os seus, primeiro deve tornar-se alguém digno de ser encontrado. A escolha e as consequências. Quantas vezes disse que você é assim, só para justificar a sua inação? Quantas vezes se contou a história de que não pode, que é tarde demais, que o mundo é injusto e, por isso, não vale a pena tentar? Sabe o que é realmente injusto? Que no fundo da sua mente, nesse lugar que raramente ousa olhar, você sabe que poderia ser mais. Essa é a verdade que tenta enterrar, que poderia ser mais forte, mais inteligente, mais livre, que poderia assumir o controle da sua vida em vez de ser arrastado por ela. Mas não o faz, porque para o conseguir, teria que deixar para trás a versão de si mesmo que tem sido aceite pelos outros. E aqui vem o maior problema de todos. As pessoas não mudam porque têm medo de ficar sozinhas. Essa é a verdadeira razão. Não é o esforço, não é o sacrifício, não é a dificuldade do caminho. É o medo de ser rejeitado. Quando começa a mudar, quando começa a tornar-se uma versão mais poderosa de si mesmo, o mundo não o aplaude no início. Ele ataca-o, porque a sua mudança é uma ameaça.
A sua transformação é uma afronta a tudo o que as pessoas acreditaram durante anos. E quando o veem avançar, quando o veem superar o que eles aceitaram como normal, a sua reação natural não é a de se inspirar, mas a de se ressentir. Olhá-lo-ão com desdém. Dirão que está obcecado, que mudou, que já não é o mesmo, como se isso fosse algo mau. E sabe uma coisa? Eles têm razão. Você já não é o mesmo e nunca deveria querer ser. A evolução não é opcional, é uma lei. A própria vida é mudança constante, transformação perpétua. O que não muda, estagna, e o que estagna, morre. Quer um exemplo? Olhe para a natureza. Um animal que para de se mover é um animal que se torna presa. Um rio que para de fluir torna-se uma poça de água podre. O mesmo acontece com a mente. O mesmo acontece com a vida. Mas aqui está a armadilha. Desde criança disseram-lhe que mudar é perigoso, que deve encontrar quem você é e ficar aí, como se a identidade fosse algo fixo, imutável, gravado em pedra. A identidade não é um destino, é um caminho. Você não é um produto acabado, nunca o será. E quanto mais cedo entender isso, mais cedo começará a mover-se de verdade. A decisão final. Nietzsche deixou claro: torna-te quem tu és. Não quem eras, não quem esperam que sejas, mas quem realmente pode ser. E isso significa que todos os dias deve matar a versão de si mesmo que já não lhe serve. Significa que tem que deixar para trás as crenças que lhe foram impostas, os limites que aceitou sem questionar, as correntes invisíveis que o mantiveram no mesmo lugar durante anos. Porque a realidade é esta: a maioria das pessoas nunca muda porque nunca ousa questionar o que tem sido. Preferem viver no conforto de uma identidade pré-fabricada, uma identidade que lhes foi dada pelos seus pais, pelo seu ambiente, pela sociedade. E assim, passam a vida a repetir as mesmas histórias, os mesmos padrões, os mesmos fracassos, como se fossem incapazes de escrever um capítulo diferente. Mas você não é a maioria. Se chegou até aqui, se estas palavras ressoam dentro de si, é porque há algo em si que ainda resiste a morrer na mediocridade. E aqui está a última verdade que precisa de entender. Você tem que se perder para se encontrar. Tem que destruir tudo o que pensava que era, todas as ideias que o mantiveram preso, todas as desculpas que usou como escudo. Tem que se lançar no vazio, sem garantias, sem certezas, sem um mapa que lhe diga como voltar. Porque não se trata de voltar, trata-se de ir em frente, sem olhar para trás. E quando lhe perguntarem o que lhe aconteceu, porque já não é o mesmo, porque já não segue as mesmas regras de sempre, apenas sorria, porque eles nunca entenderão o que significa renascer. E aqui está, à beira do abismo. Chegou a este ponto. Sentiu cada palavra como um golpe, porque no fundo sabe que é verdade. E agora enfrenta a decisão final: continuar como antes ou saltar. Mas aviso-o de algo. Se decidir continuar como antes, se decidir desligar este vídeo e voltar ao conforto da sua rotina, fingindo que nada disto o afetou, estará a cometer o pior erro da sua vida. Porque agora você sabe. Agora não pode enganar-se. As palavras que acabou de ouvir plantaram uma semente dentro de si. Pode tentar ignorá-la, pode tentar afogá-la com distrações, mas mais cedo ou mais tarde ela voltará para si. Porque é assim que a verdade funciona. Uma vez que a vê, nunca mais pode voltar a ser cego. E então, cada vez que se refrear por medo, cada vez que aceitar menos do que merece, cada vez que ficar calado quando quer gritar, você vai lembrar-se disto. Vai lembrar-se de que podia ter mudado. Vai lembrar-se de que podia ter sido mais. E esse é o pior castigo. Não o fracasso, mas a certeza de que podia ter sido grande e não foi. Porque no final a vida não se mede pelos sucessos que acumulou, nem pelos fracassos que superou.
Ela mede-se pela diferença entre o que você podia ter sido e o que realmente foi. A pergunta é simples: o que vai fazer com o tempo que lhe resta? Vai continuar a carregar as correntes que os outros lhe impuseram? Vai continuar a justificar a sua fraqueza com desculpas bem decoradas? Vai continuar à espera que o mundo lhe dê permissão para ser quem realmente é? Ou vai assumir o controle da sua história? Vai romper com tudo o que o manteve preso? Vai decidir, de uma vez por todas, ser o protagonista da sua própria vida? Não quero que me responda agora. Não quero que diga sim só porque soa bem. De nada serve que se engane a si mesmo. Quero que feche os olhos. Quero que imagine a melhor versão de si mesmo. A versão que não tem medo, a versão que não para, a versão que não pede desculpas por ser grande. E agora, olhe para o você de hoje. Se essa sua versão o visse, ela o admiraria ou o desprezaria? Se a resposta o incomoda, então você sabe o que tem que fazer.